Olá, malta liberal, sejam bem-vindos a mais um Podcouple, o podcast onde falamos do swing e do estilo de vida liberal, sem filtros, sem tabus e, acima de tudo, com muito humor. Eu sou a Catarina. E eu sou o Vasco. Hoje temos um tema que mexe com muitas fantasias e também com muitos preconceitos. A bissexualidade masculina, especificamente no swing. Vamos então começar pelo básico. O que é ser bissexual? Ser bissexual é sentir atração por mais do que um género. E depois, dentro disso, há várias formas de viver essa sexualidade. Não é uma questão de indecisão, não é confusão e pode ter diferentes intensidades. Pode ser alguém que só sente curiosidade ou alguém que adora estar tanto com homens ou tanto com mulheres. Né? Há quem sinta mais atração por mulheres e há quem sinta mais atração por homens. Não tem que ser algo equilibrado. Portanto, também pode haver alguém que goste tanto de homens como de mulheres. É uma orientação sexual válida e cada pessoa pode vivê-la de uma forma ligeiramente diferente. E é importante dizer que não é uma questão de ser menos homem ou mais mulher. É apenas prazer. E no swing, o prazer é que acaba por ser aquilo que nos move. Claro. No meio liberal, a bissexualidade feminina, portanto o bifeminino é quase um standard. É aceito, é incentivado e até usado como argumento de atração entre casais. Para muitos casais, tem de começar com as mulheres, mas obviamente não tem que ser assim. Já no caso dos homens ainda existe bastante resistência, porque no caso dos homens existe também no caso das mulheres. Muitos casais dizem logo que não querem interação homem-homem, aliás, homem-homem. Há aquela homofobia e preconceito disfarçados de preferência. E é curioso, é engraçado ver como é que a mesma dinâmica, ou seja, duas mulheres juntas, acaba por ser uma coisa excitante, mas dois homens juntos já gera desconforto e até às vezes nojo, em muitas situações. Só algumas considerações sobre o bifeminino no meio liberal e no swing em particular, antes de falarmos dos homens. Quando nós entramos no meio do swing, ficámos algo surpreendidos com a quantidade de mulheres que são ou que se dizem ser bissexuais ou simplesmente bicuriosas. Eu diria que aqui a grande maioria se diz bi. Acontece que há muitos casais que acabaram por entrar no meio swinger como uma forma de proporcionar essas experiências mesmo entre mulheres. Nem sequer às vezes nem tinham pensado em estar com um casal, acabaram por ser uma forma de estar com outras mulheres. Uma forma mais fácil, não é? No swing, quase que se espera que uma mulher goste de estar com outra mulher. É vendido, de alguma forma é vendido como parte da experiência e é excitante, tanto para os casais como para quem está a assistir. Alguns casais acham que isso é uma obrigatoriedade, mas é claro que não existe nada obrigatório. Quem gosta, faz. Quem não gosta, não precisa de fazer. Portanto, não se deve sentir excluído. E há até muitas mulheres que se fazem passar por bi para encaixar no que acham ser o normal. Mas isso invariavelmente acaba por se transformar em experiências um bocado fraquinhas para as outras mulheres que procuram alguém que goste mesmo de mulheres. Pois, dão uma lembidela de fugida enquanto pensam ao mesmo tempo, eu quero é homem. Uma brincadeira que eu costumo fazer quando vem à baila este assunto do bifeminino é dizer algo como, isto é falando para uma mulher, se te separasses do teu marido e tivesses vontade de juntar mais alguém, colocavas a possibilidade de juntar uma mulher? Normalmente dizem sempre que não. E eu digo, então não és bi. Mas é claro que, como dissemos há bocado, pode haver níveis de preferências diferentes. Não é? Eu podia ser bissexual, sendo homem ou mulher, mas gostar mais de homens ou gostar mais de mulheres. Portanto, não tem que ser algo equilibrado. Mas agora, fazendo aqui a ponte para os homens bi, se por um lado muitas vezes se deseja que haja interação entre mulheres, já entre os homens, a conversa aqui acaba por mudar. A grande maioria dos casais assume que não querem interação entre homens. Alguns casais mostram-se algo homofóbicos, tipo, isso é uma paneleiragem, coisas assim do género, não é? Mas isso faz com que muitos homens que têm vontade de ter alguma experiência bissexual acabam por esconder as suas vontades e desejos dos outros casais. E por vezes até esconde às vezes também da própria mulher, né? Com receio que não seja visto como um verdadeiro macho. Macho latino. Nós no meio disto tudo ainda não dizemos exatamente qual é que é a nossa posição. Nós não quer dizer que lidamos bem com tudo, mas já vamos falar da nossa experiência mais à frente. Existem homens que só querem experimentar uma carícia, um beijo, fazer oral ou receber oral,
E pode haver outros que querem mais, podem querer experimentar ou gostar de sexo anal, tanto ativo como passivo. E muitas vezes o preconceito é maior em relação ao homem passivo. Porquê? Porque existe a ideia errada de que o homem perde a masculinidade. E, na verdade, é apenas uma questão de prazer e de preferências pessoais de cada um. Num trio em que há 2 homens e uma mulher, se houver química entre homens, até se pode tornar uma experiência brutal. Imaginem que há um homem que está a beijar e a segurar a mulher, enquanto a outra penetra, e eventualmente poderá existir alguma interação também entre os homens, que pode ser só carícias ou um contacto mais, como é que é dizer, mais íntimo, não é? Mas pode ser só ali uma interação carinhosa. Já numa troca entre casais. Perdão. E quando ambos os membros de um casal são bissexuais, isso pode então tornar a experiência ainda mais rica. Em vez de ser apenas uma troca de casais, acaba de ser uma partilha em várias direções. Ou seja, uma ramboiada autêntica. Sim, é uma energia diferente. Não é só sexo em paralelo, como acontece muitas vezes em trocas de casais em que ninguém é bi. Acaba por ser uma partilha a 4 sem barreiras. Eu pessoalmente acho que uma troca entre casais em que os 4 são bi deve ser uma experiência mesmo espetacular, não é? Que por acaso nós nunca ou já vivemos. Vamos falar Quem à frente. sabe, vamos ver. Mas atenção, quando não se fala antes, pode ocorrer, às vezes as coisas não correrem assim tão bem. Facilmente um homem pode sentir-se invadido porque o outro tocou sem pedir, e a interação entre casais acaba por morrer ali. E é por isso que a comunicação, tal como temos falado em todos os episódios, em todos os assuntos, a comunicação é tudo. Se um casal sabe que não quer interação entre homens, é claro que é melhor deixar isso claro antes. E se alguém tem curiosidade, também deve assumir. Pode ser que o outro casal até esteja na mesma onda. Mas há casais que acabam por fugir quando há um homem bi no outro casal, mas desde que tudo seja falado, desde que toda a gente esteja na mesma onda, eu acho que nunca há problema. Agora, sim, vamos falar da nossa própria experiência e vontades. Da nossa não, porque isto é... Tu não tens nada a ver com o assunto. Ai não, então vá, falas só tu, Álvaro, estou calado. Não, a verdade é que, mesmo quando estamos a falar do bi masculino, a mulher tem que sentir à vontade com isso, não é? Claro. Se o homem tiver vontade e a mulher tiver... E isto é, a maior parte das pessoas são assim. A maior parte das pessoas estão formatadas para não se sentir à vontade com isso. Então aí também não se deve forçar. É claro que fica sempre ali aquela vontade escondida, mas pronto, é assim a vida, não é? Tal como tudo. Então, peraí, eu vou falar. Eu, é assim, eu não sei por onde é que é de começar. eu vou falar. Eu não considero ser uma pessoa homofóbica. Acho engraçado, até acho excitante, não sei se será essa a expressão. Ver 2 homens a beijarem-se. A mim não me incomoda. Mas imaginar o Vasco a beijar outro homem. E eu a ser arrombado por um BBC? Não. Não? Não. Não, vá lá, só um bocadinho. Mas tens essa intenção. Não, É essa a na tua verdade, vontade. não. Então, explicando aqui um bocadinho melhor como é que eu sou. É claro que isto, cada um é como é. É só para terem uma ideia das transformações que eu fui sofrendo. Parece que fiz alguma operação. Não, nada disso. Se eu tiver que apontar o momento em que comecei a achar que podia ter interesse, podia ser interessante haver algum tipo de interação, foi numa conversa que se teve com uma conversa não, na verdade foi uma conversa em grupo onde havia muitas dezenas de pessoas e o tema da conversa era sobre o que é que no meio, o que é que no mundo swinger as pessoas perceberam que gostavam quando achavam que se calhar era uma coisa que nunca iriam gostar. Estás a ver essa situação? Lembras o que é que a pessoa disse? Não me recordo. Mas lembro quem foi a pessoa que respondeu, mas não me lembro. Eu lembro-me perfeitamente. E havia pessoas que estavam a dizer, portanto, é o squirt, é isto, é aquilo, é não me sentir incomodada com outra pessoa. E houve uma pessoa que disse chupar pilas ou chupar pizzas, uma coisa assim do género. Portanto, o que ele gostou e que imaginou que nunca ia gostar era mamar em pizzas. E eu achei
engraçado, porque foi a primeira vez que vi assim uma pessoa abertamente, sem problemas, a dizer em frente a toda a gente que o fazia. E a partir daí acho que comecei a olhar para a coisa de uma maneira diferente, porque é só prazer, não é... Já mamaste em pilas, Vasco? Não, não. Era só para o pessoal ouvir de saber. Mas a Catarina já me pediu uma vez, mas eu acho que hoje nunca pediria. Houve... Não sei, acho que depende às vezes, se calhar, da pessoa e do momento. Às vezes, se calhar, até para a galhofada, olha, vai, experimenta lá. Mas fica ali. Sim, epá, eu acho que se eu tivesse que experimentar algo em termos bissexual, eu acho que teria que ser com alguém que gostasse mesmo de estar com homens. Se for assim, dois gajos que estão ali só para experimentar, eu acho que não teria piada. Ia ser ali uma palermice. Mas com alguém que gostasse mesmo, pá, não sei, talvez. Eu acho que tudo depende da excitação e a excitação é que comanda o momento. Agora que falaste disso da excitação, fez lembrar também outra situação que um casal amigo contou, em que ele estava lá estavam com um homem e ele está-lhe a chupar a pizza. Ele, nosso amigo, estava tudo bem com isso, a partir do momento em que se veio, quando se veio, vá. Disse logo para outra, vá, afasta-te lá, que o momento já passou, ou seja, ela está, como estava no momento de excitação, estava tudo bem, tudo ok. Depois, quando se veio, deixou de ser minha. Passou a ser homofóbico. Mas esse amigo não foi uma situação que aconteceu uma vez, é uma situação regular, mas ele, se não estiver excitado, ele não suporta a presença de homens, o que é super curioso. E eu achei isso muito interessante. Em termos das minhas próprias vontades e das minhas próprias experiências, eu tenho sempre vontade de experimentar tudo, mas há coisas em que eu não tenho nenhum interesse em experimentar. Por exemplo, beijar um homem eu não acho minimamente interessante. Eu acho que mais depressa mamava na pista de um gajo do que lhe dava um beijo. Não sei. Não me fascina. Isso do beijo é uma coisa muito própria. Parece uma coisa um bocado apaneleirada para dizer, não é? Isto faz parte da forma como nos ensinaram a tratar as coisas. É gozar, tratar a homossexualidade como algo de gozo. Uma amiga minha, já há muitos anos mesmo, disse uma coisa: porquê que vocês homens, quando se juntam, é só eu vou-te ao cu, eu é que vou ao cu, só coisas assim do género? E vais e rapte. Sim, mas depois vai saber, ninguém faz nada, não é? Sempre aprendemos que isso é motivo de gozo, certo? Falar das coisas dessa maneira. E eu acho que isso acaba por nos formatar e acaba por nos impedir de experimentar aquilo que realmente até poderíamos ter vontade. Se calhar há alguns de nós que nunca pensam nisso simplesmente porque estamos formatados desta forma, não é? Agora, em termos de experiências, houve uma altura, então, depois dessas situações, que eu até achei que poderia ser interessante haver assim alguma experiência. O mais longe que eu já fui foi um homem fazer-me sexo oral. Diziam sempre que os homens, a sexo oral por um homem era a melhor coisa do mundo. Eu pessoalmente não achei nada de especial. Achei uma coisa completamente banal. E é que está. Também já tive sexo oral de mulheres completamente banal e outro melhor. Se calhar tive azar, não sei. E voltavas a repetir? Eu sim, era capaz. Mas eu acho que tu não. Não, porque eu lembro-me bem da situação e estava bem com isso até o momento. E depois é que eu estou a ver o Vasco assim de pé, o gajo assim ajoelhado e a mamar nele. Ele tinha daqueles bigodinhos enroladinhos. Mas não. Não era um cenário. Já assim, mas já foi há muitos anos, logo quando iniciamos. Mas não sei. Assim, nunca digas nunca, por isso não sei. A forma como eu costumo estar em relação a outros homens, eu lido bem com o contacto, até porque fazemos muitas duplas, e às vezes há homens que são bis e que me tocam sem termos aquela conversa antes. Eu pessoalmente não levo isso a mal, não retribuo o contacto da mesma forma, mas também deixo bastante claro que não me afasto e que não rejeito aquilo.
Simplesmente é algo que acontece no calor do momento. E eu acho que isso acho que é positivo. Não, mas também acho. E acaba de ser porque tu és assim, e é essa a tua maneira de encarar os homens bi. Agora é assim, existem muitos homens que não aceitam e no calor do momento, saber um gajo que agarra na pizza, nossa senhora, aquilo acaba logo e morre logo ali, né? Pois, depende se a coisa não for falada antes. Pois é claro que há uma boa probabilidade disso acontecer. Até porque acaba por ser ali um bocado de falta de respeito. Não é por ser homens, porque acho que isso também poderia ser válido com mulheres, mas nas mulheres nunca é visto como uma falta de respeito, certo? Uma mulher, se não sabemos que uma mulher é bi, pode haver outra mulher que vai ter com ela e também muitas vezes não pede permissão, não é? Já assume que é. Nos homens, na verdade, deve-se assumir que não é. Não são. Ok. Mas pronto, são pequenos pormenores. Há alguma coisa mais para falar sobre a minha experiência bissexual? Não há assim mais nada, é só isso. Não, Pequenos apontamentos. Poderás ter daqui a alguns tempos, alguns podcasts, ter mais alguma novidade para contar. No outro dia estávamos a brincar, mais uma vez, isto é sempre dito como uma brincadeira, da Catarina pôr um strap-on. Eu não sei se ia gostar disso. Eu acho que eu gostava em ti. Qualquer dia vou-te ao rabinho. Se fores tu, talvez. Qualquer dia. Se fores lista esse rabinho todo. Como assim? Mas depois eu vou lá a seguir também. Não, estás a falar de mim, estou a falar de mim. Pronto, está bem. Não, mas eu acho que depois ele depois era capaz de gostar e depois era o caraças. Mas depois tinhas que escolher um homem que ele gostasse e que eu gostasse. Mas é a questão. Tu vias isso como potencialmente eu passar a gostar de homens e gostar menos de ti? Não. Mas lá está, tem internamente. Não é isso, mas lá está, tem a ver com a forma como nós fomos ensinados, entre aspas, percebes? Com a forma como nós vemos a bissexualidade masculina. Acho que também é muito por aí. Não ias ficar menos homem. Não, mas não é menos homem. Não ias deixar de gostar de mim da mesma forma. Não sei. Não sei explicar coisas que não. É inexplicável, não é? Nós não podemos levar a mal a alguém ter esta, entre aspas, homofobia, porque é algo que foi desenvolvido, algo que foi trabalhado em nós, porque fomos ensinados a ser assim. Mas olha, por acaso nestas situações da bimasculinidade, quando às vezes há casais que fazem pedido de amizade nas redes swingers, quando vejo que ele é bi, normalmente não aceito o pedido. Estás com medo de que ele matar. Até se ele for pansexual. Pois, já nem sabes o que quiser. Mas vamos continuando aqui a nossa viagem. Sim. Eu estava a dizer, para os homens que querem experimentar, não tenham vergonha de admitir, como aqui o Vasco já admitiu também, muitas vezes o preconceito vem mais da nossa cabeça do que da reação dos outros. E para casais, escolha o ritmo certo. Se tiverem essa vontade, se o homem tiver essa vontade e estiverem todos de acordo, pode começar com o contacto, alguns beijos oral daquilo que vocês pretendem explorar, e depois pode evoluir para algo mais. Ninguém precisa de passar logo para o sexo anal se não estiver preparado. E atenção, usem sempre preservativo. No meio do calor da descoberta é fácil às vezes esquecer, mas não se esqueçam que a segurança tem de estar sempre presente. Tu mas estás com medo que um gajo me engravide? Preservativo para quê? Olha, eu nem te vou responder a isso. Em sexo anal, mesmo com os nossos parceiros, o preservativo é boa ideia. Bactérias e coisas. Mas pronto, cada um sabe. No fundo, a bissexualidade masculina não é um bicho de 7 cabeças, é só mais uma forma de prazer. E se aceitarmos com naturalidade que as mulheres podem explorar, porquê que não aceitar que os homens também possam? Mas não é fácil. Não é fácil aceitar. Estás aqui a marcar, estás a ser influencer, tens que dizer sim. Sim. Pronto, não temos que temos que ser como somos, não é? O swing é liberdade e a liberdade só faz sentido se for para todos. E vamos então ficar aqui por mais este podcast. Obrigado por terem estado connosco. Adicionem o podcast no Spotify e Apple Podcast para não perderem nenhum episódio.
Sigam-nos no Instagram, interajam com as nossas publicações, deem sugestões, metam-se connosco ou mandem-nos uma mensagem. No próximo episódio vamos falar sobre motéis, que acaba por ser um espaço que até é algo popular entre casais swingers. E, em vez de irem fazer uma saída na casa de uns ou de outros, ou ir a um clube, pronto, estão ali em terreno neutro. Não é? Até lá. Divirtam-se E vivam sem tabus.